todos, sejam bem-vindos. Eu sou Hanna, presidente da LINES, a Liga Interdisciplinar de Neurociência do Espírito Santo, e eu tenho aqui comigo a doutora Su-Yang Lee, neurologista convidada para conversar com a gente sobre interdisciplinaridade nas neurociências. Doutora Su-Yang é formada em medicina pela UFES, formada em neurologia pela Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Atualmente, ela atua como neurologista no Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo, no Hospital Metropolitano, e ela é professora da Multivix, a sua experiência em neurologia, com ênfase em bloqueio neuromuscular. Doutora Su-Yang, boa tarde, seja muito bem-vinda, é um prazer ter para conosco hoje para conversar um pouquinho com a gente. Essa vai ser a única sala em forma de palestra, as demais serão em forma de conversa, mas nessa sala a gente vai ter o prazer de ouvir a palestra. Muito obrigada. Eu queria agradecer o convite da Hanna, da Liga, estou muito honrada. E eu acho que uma das minhas missões como profissional é ajudar na formação dos novos profissionais de saúde, não só médicos, mas profissionais da área de saúde de um modo geral. Estamos num país que carece de bons profissionais, né, em todas as áreas, mas na saúde mais ainda. Então, eu fico muito feliz de poder contribuir de algum modo. E a neurologia, a neurociência, é uma matéria deslumbrante, ela é fascinante. Quando eu entrei na faculdade, eu queria ser parteira, eu queria fazer parto, eu queria ser obstetra, eu não queria ser ginecologista, eu queria ser parteira. Então, eu direcionei meu curso de medicina querendo ser ginecologista, né, ginecologista obstetra. E no final, no meio, eu ia participar de pesquisa básica, né, com ratinho, e foi na área de neurociência, foi na área de neurofarmacologia, de psicofarmacologia, de psicobiologia, e aquilo me prendeu, né, de forma definitiva. Então, a neurociência, ela é uma área fascinante, independente com qual disciplina que ele vai estar interagindo, independente da interface. Então, eu vou começar a aula, sem mais delongas, né? É uma aula, mas é mais ou menos também uma conversa, né? Aí eu vou pedir para a nossa anfitriã me deixar compartilhar o vídeo. Eu preciso da permissão da anfitriã aqui para compartilhar. Vamos ver aqui se a gente consegue. Hanna, você me habilita para compartilhar o vídeo? Agora eu consigo. Vamos lá. Então, preparei essa aula com muito carinho para vocês. Então, eu tomei a liberdade de mudar um pouquinho, porque eu achei interessante essa disposição multidisciplinaridade na neurociência. Porque a neurociência já começou na interdisciplinaridade, ela já nasceu fazendo a interface com as várias áreas de atuação da ciência. Então, qual a importância dessa interface, né? Antes, eu queria dar um passeio rápido por alguns questionamentos. Alguns vocês com certeza, já conversaram ou vão conversar sobre isso, tá? Sobre definição do que é neurociência. Gostaria de falar rapidamente sobre o século do cérebro, sobre definição de mente e, finalmente, né, last but not least, quais as áreas de atuação na neurociência. Bom, primeiro, o que é neurociência? Vocês vão jogar no Google, né, e vão ver lá que neurociência é a ciência que estuda o sistema nervoso. Mas é uma definição sem vergonha, né? É igual quando o cara que a menina encontra na balada fala que a gente se fala. A menina doida para marcar uma saída com gatinho, saída com assim. Eu te ligo. Tipo assim, te ligo. Então, dizer que neurociência é a ciência que estuda o sistema nervoso é muito vago, né? Mas é interessante que a definição é mais ou menos essa. Mas eu complementaria como a ciência que estuda a cognição e o comportamento em suas várias interfaces. Então, é como se fosse um hexágono, um heptágono,
uma figura geométrica com várias faces. Dependendo da posição onde o observador se coloca, ele vai ter uma interação diferente, né? O que seria o século do cérebro? Eu tomei a liberdade de ampliar o termo década do cérebro, que foi cunhado pelo presidente George Bush. Provavelmente ele foi influenciado pela morte de Ronald Reagan, que foi um presidente dos Estados Unidos que ficou conhecido pela conduta bélica do governo dele. Foi uma época que ainda teve muito de Guerra Fria com a União Soviética, e ele morreu com uma demência vascular. Então, o vice-presidente dele na época era George Bush. Quando George Bush toma a presidência, ele decide investir muita verba nas pesquisas científicas em prol do tratamento de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, esclerose múltipla, ELA. E é interessante que isso deu tão certo, mas tão certo, que desde então as pesquisas em torno de neurociência, elas bombaram. E elas bombaram em tudo quanto é área, tudo quanto é lado, tudo quanto é disciplina. Por isso que eu chamo de século do cérebro, e talvez o milênio do cérebro. Definição de mente, porque mente tem tudo a ver com a neurociência. E aí eu estou entrando num campo minado, porque eu já vi neurocientista protestante, católico, ateu. E é uma coisa interessante, né? Você vê que a neurociência, ela pode acreditar que a mente é sinônimo de espírito, de alma, como a gente pode ter uma explicação bem racional do que é mente. Em tese, pela neurociência pura, a mente ela é uma manifestação do funcionamento do sistema nervoso central, de alterações elétricas e bioquímicas que vão gerar pensamentos e comportamentos. Então, neurocientificamente falando, quando eu penso, logo existo. Quando eu penso, eu estou sendo resultado de interações de sinapses. Tá? De interações elétricas. E isso é muito interessante, porque tudo que a gente faz, pensa, pratica, almeja, sonha, ele vem de interações elétricas e bioquímicas. Então, aqui eu tomei a liberdade de colocar ipsis literis, um print de uma página do Google. Eu joguei lá o que é mente. Você vê de tudo aqui. Tá? Se você joga no Wikipédia, ele é um pouquinho mais específico. Ele fala mais ou menos o que eu falei para vocês agora, que seria uma manifestação do consciente ou inconsciente, que, por sua vez, seriam manifestações de alterações sinápticas químicas. Com isso, eu trago vocês para o racional. Eu trago vocês para o campo da lógica, tá? Então, aqui nós não vamos entrar no mérito espiritual de nada, porque senão vai dar briga, né? Senão vai dar confusão. Aqui eu coloquei apenas 7 áreas de atuação. Nós temos outras áreas. Nós temos filosofia, religião, economia, marketing, administração. Mas as principais, as mais óbvias, estamos na medicina, psicologia, enfermagem, engenharia, aí eu incluo física, matemática, tecnologia, coloquei tudo no mesmo pacote, senão não ia ter quadradinho. E eu sou muito ruim, né, de lidar com PowerPoint, então eu só consegui 7 quadradinhos. Biologia, educação e farmacologia. Tem mais. Se eu esqueci alguém aí, por favor, me perdoe, tá? Começando pela medicina. Então, nós temos sub-áreas da medicina que lidam diretamente com a neurociência. Temos a neurologia, a psiquiatria e a neuroradiologia. A neurologia é o mais óbvio, né? Porque a gente estuda diretamente o sistema nervoso. A psiquiatria também, mas ela cuidaria mais das doenças mentais, não físicas. A neuroradiologia se encarregaria da parte de diagnóstico e de acompanhamento e de demonstração
das lesões físicas das doenças cerebrais, não só cerebrais, mas de todo o sistema nervoso. No slide, nós vemos uma tractografia, passando pelos gânglios da base, passando pelo tronco cefálico, ganhando a medula. É uma imagem muito bonita e demonstra apenas parcialmente a complexidade do sistema nervoso. E para ilustrar as doenças fascinantes que são muito estudadas, tanto nas doenças neurológicas quanto psiquiátricas, eu pincei 3 síndromes que são muito interessantes e que demonstram como fascinante é a área da neurociência. Vou citar a síndrome de Capgras, que é uma síndrome caracterizada por uma ilusão, um tipo de alucinação. O paciente, ele acha que o seu familiar próximo ou o seu amigo, ele não é ele é um sósia, ele demências, principalmente a doença de Alzheimer. De repente, o paciente olha, eu falo cônjuge porque é a pessoa que mais interage com o doente. Ele vira para o cônjuge e fala assim, quem é você? Você não é a minha esposa, não, você não é fulano. É interessante. De início, pode se confundir apenas com o fato de que o paciente portador de doença de Alzheimer, eu falo que ele volta no tempo. Ele é como se ele voltasse a viver o período ou da adolescência ou quando era adulto jovem, porque ele confunde os netos com os filhos, confunde, principalmente quando é homem, a gente vê muito isso em pacientes com Alzheimer, homens do sexo masculino. Eles acham que a filha é a esposa, muitas vezes tentam até ter um relacionamento sexual, tenta beijar, tenta palpar os seios, achando que é a esposa. Já aconteceu de um paciente meu, tá lá ele e a mulher, e aí eu falei para ele, então, seu fulano, aí está a sua esposa. Ele virou para ela, quem? Essa velha? Então ele não estava reconhecendo a esposa dele, mas nesse caso não é que ele achou que era uma outra pessoa se fazendo passar pela esposa. Ele achou que a esposa dele era a filha, que aquela velha, que era a esposa dele, era uma outra velha, porque na cabeça dele ele era jovem ainda, né? Então a ilusão de Capgras, o síndrome de Capgras, é a síndrome do impostor, porque o paciente olha para um familiar ou conhecido próximo e acha que é um impostor, tá? A síndrome de Fregoli é o contrário. A pessoa acha que o estranho é um parente próximo, confunde um estranho com a esposa, com o filho. Isso também acontece nas demências, tá? São síndromes fascinantes, porque elas pegam algumas áreas específicas do cérebro, mas é interessante que a neurociência não sabe exatamente o local da lesão. Estima-se, suspeita-se que seja numa região parietal direita, tá? Onde estaria a área do reconhecimento da face. Seria um tipo de prosopagnosia, tá? Outra síndrome muito interessante que a gente observa na neuropsiquiatria é a síndrome da língua estrangeira. Eu pensei esse caso da internet, que é um australiano que ele sofreu um traumatismo craniano grave, ficou uma semana em coma e quando ele acordou ele não sabia falar inglês, ele só sabia falar chinês, ele só sabia falar mandarim. E ele tinha tido contato com o mandarim na adolescência. Ele tinha tido aula de mandarim, mas depois não tinha praticado mais. Só que a única língua que ele conseguia falar quando ele acordou do coma era o mandarim. Tanto que depois ele começou a namorar uma chinesa da China. Eu tive um paciente, não dessa forma bonitinha, igual conta nesse caso,
Mas eu tive uma paciente que ela sofreu um AVC, que pegou a área de Broca e ela não sabia mais falar, ela sabia falar o português, mas muito mal. O afásico, ele parece, o cérebro ele pinça algumas palavras e fica repetindo a mesma palavra. Então, no caso, falava poucas palavras, falava sim, sim, só que ela falava melhor o inglês, né? Ela falava melhor o inglês. E ela era uma pessoa que sabia falar bem inglês, então a gente acabava se comunicando em inglês. Era uma coisa bem interessante. Mas, assim, não é que ela falava bem inglês, ela também ficou meio afásica no inglês, mas ela ficou menos do que no português. Porque no português ela só falava uma ou duas palavras, e no inglês ela já falava mais, né? Existe na verdade, a síndrome da língua estrangeira, na verdade, não é exatamente assim. A síndrome da língua estrangeira é a síndrome do sotaque estrangeiro. Por exemplo, o brasileiro sofre uma lesão cerebral e ele começa a falar como se fosse um estrangeiro, como se fosse um americano tentando falar português, né? Na verdade, é um tipo de afasia. É um tipo de afasia, só que fica saindo com sotaque engraçado, mas é um tipo de afasia. A afasia, como vocês devem ter estudado em neuroanatomia, ela é consequente a uma lesão na área de Broca, a afasia motora. A afasia de recepção, que é a afasia de compreensão, é na área de Wernicke. A área do cérebro estrangeira, ela também é na área de Broca, mas ela é no outro ponto da área de Broca. Então, é uma área extremamente pequena, mas ela é extremamente especializada. E os neurocientistas ainda não descobriram exatamente em qual sub-área da área de Broca que fica a língua estrangeira. Mas sabe-se que você aprender uma língua estrangeira ajuda a retardar em até 8 anos o início da doença de Alzheimer. Então, é muito bom para um exercício mental, fisioterapia cognitiva, você aprender outras línguas. Quanto mais línguas você aprender, mais você exercita o seu cérebro, tá bom? Então, esse é um outro caso muito interessante que eu lembrei de contar para vocês. Só para vocês terem aquele gostinho de como a neurociência é legal. Outra síndrome interessante é a síndrome de Charles-Bonnet, que acontece em pessoas que nasceram com a visão normal e tiveram alguma lesão cerebral, geralmente no lobo parietal ou occipital, ou ambos, e eles tiveram déficit visual, ficaram com cegueira cortical. Como você para de ter um estímulo visual físico, o cérebro ele começa a criar visões para você. Então, é como se fosse uma alucinação. Mas difere da esquizofrenia porque a pessoa está perfeitamente consciente, ela não tem delírio de perseguição, não tem pensamento de morte, de agressividade. Ele está perfeitamente conversando com você, mas fala, olha, eu estou vendo um monte de cavalo correndo na minha direção. Né? Então, outra síndrome. Eu já peguei pacientes com essa síndrome, mas de forma parcial, não tão bonita quanto é descrito na literatura, ok? Então, assim, aparentemente, gente, eu não estou exatamente falando ainda de interdisciplinaridade, mas eu estou citando essas síndromes porque, para vocês terem uma noção do como é interessante a neurociência e do como a gente pode atuar nas várias vertentes. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos entrar agora em outra área de atuação no qual você usa a neurociência. Então, a psicologia, ela também é uma área que usa muito a neurociência. A neuropsicologia analisa a forma como processamos as informações e experiências que formam e determinam a essência dos nossos comportamentos. Então, a neuropsicologia ela é uma importante ferramenta de avaliação das várias regiões do cérebro relacionadas ao comportamento e à cognição. Eu tenho uma amiga psicóloga, ela mexe muito com terapia cognitivo-comportamental e EMDR, que são técnicas muito interessantes no tratamento de várias doenças neurológicas, psiquiátricas, transtornos fóbicos, transtornos ansiosos depressivos, né, fobias específicas, insônias. São técnicas bem interessantes. E eu botei pilha, né, para ela fazer uma pós-graduação em neuropsicologia.
Mas ela falou assim, Su, eu fiz, mas é muito difícil. Então, para quem é interessado em fazer essa subespecialidade que é a neuropsicologia, ela é um pouquinho chata. Ela é difícil porque é um pouco chata, porque o neuropsicólogo ele é treinado para fazer testes neurocognitivos. Então, faz testes testando a memória abstrata, a memória raciocínio lógico, memória de curto prazo, de longo prazo. É uma importante ferramenta para ajudar no diagnóstico de demências, pseudodemências, porque muitas vezes a queixa cognitiva do paciente não se deve a uma doença neurológica e sim a um transtorno depressivo. Sabemos que as depressões levam à perda cognitiva, tá? Aí a neuropsicologia é muito importante para nos ajudar no diagnóstico, porque não tem exame na área da neuroradiologia que possa fazer esse diagnóstico, tá? Na avaliação dos transtornos do espectro autista, então, às vezes, a pessoa tem um autismo leve, e aí a gente está na dúvida, principalmente quando é adulto, né, que já tem uma série de comorbidades, a gente tem dificuldade de fechar esse diagnóstico. Então, a neuropsicologia nos ajuda no diagnóstico dos transtornos do espectro autista, dos transtornos de hiperatividade, quer dizer, será que é apenas um paciente extremamente ansioso ou ele tem TDAH, né? Então, tem várias áreas de atuação da neuropsicologia em interação com a neurologia e a psiquiatria. A neuropsicologia é uma área muito interessante, mas ela é um pouco cansativa, porque você tem que aprender a fazer os testes, e além de aplicar os testes, quer dizer, nem todo paciente colabora. Se você pega um paciente que ou que tem déficit de atenção severo, ou que tem uma demência já, que tem repercussão, às vezes ele pode ficar resistente a fazer o teste, às vezes ele pode não entender o seu comando, né? Eu tenho uma outra amiga que é neuropsicóloga mesmo, excelente, a Cristine, e ela falando que eu encaminhei para ela um paciente com TDAH, já com mais de 20 anos de idade, ela falando que ele não queria fazer o teste, assim, ele sentou e falou, vamos bater papo, não vamos fazer esse teste não. Então, assim, você se depara com uma série de situações em que você tem que saber, né, lidar. Não é para qualquer um, porque além de aplicar os testes, você tem que interpretar os resultados. Então, você tem que ter uma boa noção de clínica, e esses testes podem ser aplicados, inclusive em crianças pequenas. Então, a Cristine faz também a avaliação neuropsicológica em crianças e em bebês. Então, tem toda uma técnica que você usa. Outra área de atuação com uma interface bem colada com a neurociência, tá? Eu falo que sem os neuropsicólogos, os neurologistas, eles ficam bem em falta, né? Fica faltando ferramenta. A enfermagem tem um papel muito importante na neurociência. Aqui eu não conheço, mas nos Estados Unidos existe uma associação de enfermeiros em neurociência. O enfermeiro em neurociência, ele tem que ter noção, das principais doenças neuropsiquiátricas, saber lidar com elas. Por exemplo, paciente internado ou de home care com doença de Alzheimer. Quando eles internam, eles fazem um quadro chamado delírio. Fica mais de um dia preso naquele quarto, eles começam a ver gente que morreu, começa a confundir o dia e a noite. Então, assim, e aí, se o enfermeiro não tem o conhecimento, ele vai conter fisicamente o paciente sem necessidade, vai perder acesso venoso, perder sono interal, vai deixar o paciente ainda mais agitado, vai obrigar o médico a prescrever contenção química. Então, o enfermeiro que tem essa noção de lidar com esse tipo de paciente, que ele entende que aquela atitude do paciente não é proposital, ela é decorrente de um quadro de delírio, não precisa ter Alzheimer, né? Os pacientes idosos fazem delírio com facilidade. Ele vai, antes de qualquer procedimento, ele vai explicar para o paciente o que está acontecendo, ele vai explicar, fulano, o senhor está aqui na UTI, o senhor está por causa disso, disso e disso,
olha, fica tranquilo, a gente está com o senhor, está frio, se tiver frio, você fala comigo, que eu te coloco um cobertor. Esse negocinho no seu nariz é o oxigênio. Se estiver te incomodando, me chama, né? Esse negocinho no seu dedo é um oxímetro, você não deve tirar. Muitas vezes, só de conversar, você tem a colaboração do paciente. É claro, às vezes ele espira o cabeçote, não adianta conversar. Aí você tem que fazer a contenção física também. E às vezes você tem que fazer a contenção química, prescrever calmantes, antipsicóticos, para que eles não se machuquem, né? Não se machuquem e não atrapalhem a monitorização. Mas muitas vezes, uma conversa que você tem que fazer várias vezes, o paciente esquece daquela conversa que você teve com ele, né? Como lidar com um paciente que teve hemorragia subaracnoide, você deve manter a cabeceira elevada, você deve evitar que o paciente tenha dor de cabeça, que ele tenha hipertermia, ele vai ficar vigiando isso. Então, tem uma série de condições que o enfermeiro, em neurociência, ele pode ajudar o médico, ajudar o paciente. E olha, nos Estados Unidos, estava olhando, né? Nos Estados Unidos, o enfermeiro, em neurociência, ele ganha US$ 73.000 por ano, só isso, né? Às vezes ganha mais que o médico aqui. Às vezes não, ganha mais que muito médico aqui no Brasil. Então, quem quiser, tá? Quem não tivesse formado ainda, os Estados Unidos é um bom caminho. E é só ser enfermeiro. Você termina, faz uma validação do seu título lá, faz uma especialização em neurociência e fechou, tá? Então, não só intra-hospitalar, mas em home care, que está tendo muito hoje em dia, com o aumento das doenças neurodegenerativas, as pessoas estão vivendo mais, estão tendo mais doenças como as demências, por exemplo, estão tendo mais tempo de ter AVC. Então, está havendo cada vez mais empresas de home care e cada vez mais precisando de enfermeiros que entendam da área de neurociências. Temos a biologia, mais especificamente a neurobiologia. Em tese, a neurobiologia ela é mais centrada nas células do sistema nervoso e a sua organização em circuitos funcionais que processam informações e mediam o comportamento. Na prática, a neurobiologia ela lida principalmente com pesquisas na área básica, ou seja, pesquisas com animais, pesquisas com protótipos, e elas vão favorecer, elas vão dar o degrau para que as pesquisas clínicas possam ocorrer. Então, quando eu era acadêmica, eu participei de um projeto de pesquisa, eu era aluna de iniciação científica dentro da área de neurobiologia, que era a área de psicofarmacologia. A gente participou de um estudo com ratinhos usando a cannabis, né? Eu vou falar mais disso na parte de farmacologia. Então, a biologia tem também uma área, principalmente a área de pesquisa, não é para qualquer um, tá? Tem que ler muito, mas é uma área também fascinante. É onde começam a ter o projeto das ideias de drogas que atuam no sistema nervoso, sabe? Tudo começa nessa fase da pesquisa básica. Falando, eu coloquei esse slide com essa cannabis sativa aí, mas é porque eu lembrei do trabalho que eu participei, que era dentro da psicofarmacologia e da neurobiologia. Então, um dos braços da pesquisa era pegar os ratinhos, colocar, precisa administrar. Eu não participei diretamente desse projeto. Na verdade, quem participou foi a orientadora da minha orientadora e era um outro grupo, né? Então, eles pegavam os ratinhos, administravam cannabis e punham para fazer teste de memória e aprendizagem no labirinto de 8 braços. Então, eles tinham que decorar em quais portinhas, eram 4 portinhas com amendoim e 4 sem. Então, eles tinham que decorar, primeiro aprender, depois decorar em quais portinhas que estavam os amendoins. E aqueles que eram administrados a cannabis, eles tinham déficit de memória e aprendizado. Mostrando que o uso crônico de cannabis ele vai dar perda de neurônio de memória, tá? Então, depois os ratinhos eram sacrificados
e havia uma contagem dos neurônios do hipocampo e que mostrava uma diminuição da população de hipocampo, de neurônios do hipocampo, desses ratinhos. Tá? Então, a farmacologia, a psicofarmacologia, é a ciência que estuda de como as drogas afetam a função celular do sistema nervoso. Esses farmacêuticos também podem promover a adesão ao tratamento, uso racional de fármacos e das vias de administração. Então, não é só na área de pesquisa, eles podem atuar na área clínica, também a neurociência está dentro da área de estética. A La Roche-Posay, por exemplo, as mulheres conhecem muito a La Roche-Posay, já fez um estudo dentro da área de neurociência, medindo a satisfação das clientes com o uso de protetor solar da La Roche-Posay em pessoas com peles oleosas. Então, fizeram essa pesquisa para demonstrar como que melhorava o humor dessas pacientes com o uso desse protetor solar que não deixava a pele delas mais oleosa ainda, né? Então, assim, vocês veem que a área ela é um leque muito amplo de aplicações. Vamos lá, próximo slide. Dentro da educação e da pedagogia, está dentro de promover estratégias visando otimizar a aprendizagem do aluno. Serve para dar suporte para crianças com TDAH, dislexia, autismo, e mesmo aquelas que não têm nenhuma dessas patologias, mas que possam, porventura, apresentar alguma dificuldade no aprendizado. Então, é necessário que sejam reconhecidas as particularidades de cada estudante. E outra, tem algumas particularidades no desenvolvimento da criança e do adolescente que muitas vezes as pessoas não se dão conta. Por exemplo, o adolescente tem menos quantidade de dopamina no cérebro, principalmente no lobo frontal. A gente tem duas questões. O lobo frontal, que é a região do cérebro responsável pelo juízo, pelo planejamento, pela noção de causa e consequência. O lobo frontal é a última região do cérebro a ser formada, a ser maturada, a terminar de desenvolver. Né? Não é que você nasce sem o lobo frontal, todo mundo nasce com o lobo frontal, mas ele é pouco desenvolvido. Ele só termina de se desenvolver de 21 a 25 anos. Não é à toa que a idade do juízo é 21 anos. E nos meninos isso demora ainda mais, porque você vê que o homem não tem muito juízo, né? O homem faz umas coisas que a gente nem acredita. E tem homem que nem chega a maturar o lobo frontal. Ele chega aos 60 anos com o lobo frontal totalmente hipoativo, né? Então, assim, a gente sabendo que o lobo frontal ele é pouco desenvolvido nos adolescentes, a gente entende por que o adolescente não tem noção de causa e consequência. A gente entende por que o adolescente precisa de uma referência, ele precisa de uma turma, ele precisa de seguir uma tribo. E é por isso que os pais e professores é que devem tomar a iniciativa de orientar esses adolescentes. Você não pode colocar na mão do adolescente de tomar grandes decisões, porque o cérebro dele não tem condição para tal. Você vê que a neurociência é importantíssima. É igual quando houve aquela discussão, quem for contra a minha opinião, por favor, me desculpe, mas eu tenho a neurociência, eu tenho a ferramenta da neurociência me dando embasamento teórico para isso. Quando houve aquela discussão sobre a sexualidade, a decisão, o adolescente deve ser responsável pela sua sexualidade. Não, ele não tem lobo frontal para isso, ele não tem. Ele não tem condição de saber o que é melhor para o futuro dele. Isso não é biologicamente possível, ele não tem isso, tá? Por isso que o adolescente tem mais suscetibilidade a cair nesses golpes de internet, de ser levado naquelas coisas da baleia azul, de ser desafiado, né, e cometer suicídio, de entrar em depressão com mais facilidade, porque ele tem menos dopamina no cérebro. Então, você não pode deixar decisões para o adolescente. Então, muitas vezes os pais erram. Não, ele que decide. Não, ele não quer decidir. O inconsciente dele não quer. Ele precisa que alguém tome decisão por ele, sabe? Então, tem algumas grandes decisões na vida do adolescente, quer dizer, você tem que deixar, ao mesmo tempo que você deve deixar, o adulto deve deixar o adolescente treinar o livre-arbítrio para que ele seja um adulto seguro, porque também você não pode decidir. Existem os pais dominadores que decidem tudo pelos filhos, isso também não é bom, porque aí você não treina o lobo frontal dele.
Mas, ao mesmo tempo, algumas coisas você deve orientar. Por quê? Então, você vê como a neurociência é importante na educação e na pedagogia. Então, existe uma razão científica para que o adolescente tenha esse comportamento que ele tem. Por que ele pega o carro escondido e sai correndo? Por que ele quer usar drogas? Por que ele quer experimentar? Ele não consegue vislumbrar uma consequência com clareza, tá? Então, por isso que é importante o adulto estar sempre apoiando ele. Ele decide, mas se você vê que ele está saindo do prumo, você tem que chegar junto, tem que intervir, ok? Física, engenharia, tecnologia, né? Então, isso é uma área em aberto. Então, tem várias coisas aparecendo. Essa foto aqui é de um exoesqueleto. É um tetraplégico que ele tá tendo a grande satisfação de dar os primeiros passos na vida dele depois do acidente. Então, vários protótipos de exoesqueletos estão sendo trabalhados para que cada vez tenham custos menores, sejam mais acessíveis aos deficientes. Então, dentro da área da tecnologia, muita coisa, desde a cadeira de rodas motorizada que foi criada há várias décadas, mas que hoje propicia uma independência maior dos pacientes que estão presos à cadeira de rodas. Eles fazem simulações computacionais para simular doenças e com isso você não precisa usar cobaias. Estudo da sincronização dos sadios com portadores de doenças neurológicas, como a doença de Alzheimer, por exemplo. Redes neurais com o desenvolvimento da inteligência artificial, né, fazendo algoritmos para que possam chegar a um diagnóstico automático pelo computador, que as coisas básicas não precisem do médico intervir, tá? Filtragem de redes sociais, tem uma série de áreas que a engenharia, física, matemática, tecnologia podem estar trabalhando, tá? Eu li um trabalho sobre uma neuroengenheira que estava desenvolvendo um modo do paciente comprar o perfume, mas ter como, pelo computador, sentir o cheiro daquele perfume, né? Então, além da visão, do audiovisual, você teria também o olfato. Olha que coisa interessante. Tudo já sendo em vias de ser desenvolvido. E temos outras áreas, né? Economia, marketing, administração, filosofia, religião. Então, temos uma série de áreas que estão sendo desbravadas dentro da área da neurociência. Obrigada, gente. Eu vou pedir para o pessoal da Liga poder disponibilizar o meu contato no Insta, tá bom? Alô, Hanna? Seu áudio está desligado. Seu áudio. Oi, doutora. Muito obrigada. Aula incrível. Acho que se alguém tinha alguma dúvida do que era multidisciplinaridade, não tem mais. Foi extremamente esclarecedora. Eu tenho uma perguntinha para a gente encerrar aqui a discussão. Qual a senhora enxerga que é a maior dificuldade para que a gente trabalhe de forma multidisciplinar? Falando da saúde. Aliás, falando da neuro, né? Nem só da saúde, mas da neuro. Então, o grande problema da multidisciplinaridade não só em neurociência, mas em várias áreas, é o médico. Eu faço meia-culpa aqui. Nós, médicos, somos, assim, terríveis, tá? Eu em si não, óbvio, né? Mas eu tenho muitos colegas que não têm essa visão multidisciplinar, tá? Eles não têm eles não se propõem a interagir, né, com as outras áreas. Porque alguns colegas acham que não sei o que eles acham, não sei. Não sei se eles acham que eles não são autossuficientes, não precisam. Pelo contrário, o médico é altamente dependente das outras áreas para que tenha um bom resultado junto ao paciente. Então, o grande desafio é trabalhar as novas gerações de médicos. Porque, assim, eu nunca tive problema de falar com fisioterapeuta, com enfermeiro, entendeu? Com psicólogo. Quando eu me disponho, nossa, eu sou super bem recebida. Então, o problema não é os outros, o problema é o médico. Aí eu já ouço os meus amigos, né, que são fisioterapeutas, olha, difícil falar com seu colega. Ele não me atende, ou ele não me responde. Psiquiatra.
O psiquiatra muitas vezes não quer falar com o psicólogo. Então, o grande desafio é que essas novas gerações de médicos eles sejam formados com a visão da multidisciplinaridade. Muitíssimo obrigada. Em nome da Liga e em nome da equipe também organizadora do evento, foi sensacional a palestra da senhora e é uma honra para nós ter a senhora com a gente. Um abraço, obrigada. Tchau, tchau.